E aí pessoal, tudo bem? Voltando para as atividades do canal, e hoje vou trazer para vocês uma história de arrepiar. O caso dos irmãos Aragão. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou contar para vocês tudo o que descobri desse caso sinistro de Manaus, que já faz 20 anos e até hoje assombra a população local. E antes de eu contar para vocês sobre o caso dos irmãos Aragão, vou pedindo que você deixe o like no vídeo, comente sobre ele, coloque sua contribuição ou dúvida e vamos fazê-lo chegar a mais pessoas. Vocês sabem que quanto mais visualizações ou interações, mais a gente se empolga e mais a gente busca trazer conteúdos para vocês. Então, se você já é inscrito em nosso canal, o nosso muito obrigado. Pois bem, uns meses atrás eu recebi um pedido de uma seguidora para falar sobre o caso dos irmãos Aragão. Eu lembrava por alto dessa história, até porque eu havia publicado em 2014 em nosso portal no Amazonas é Assim. Mas apesar disso, pouca gente toca nesse assunto em Manaus. E por isso mesmo resolvi ir mais a fundo e pesquisar jornais da época para trazer um conteúdo diferenciado para vocês. E aqui agradeço também a Pamela Souza, a bibliotecária da Biblioteca Estadual aqui do Amazonas, que sempre nos ajuda nessa empreitada. Gratidão, maninha. Seu trabalho é fundamental para a nossa sociedade. Bom, e para quem não conhece a história, vou primeiro contar para vocês e no final do vídeo digo o que encontramos sobre o assunto. Esse caso dos irmãos Aragão, ninguém sabe até onde essa história é verdadeira. Características típicas de uma lenda urbana. Mesmo assim, bastante interessante. Por isso, em nosso site, coloquei a história como lenda urbana. Tudo começa no dia 18 de junho de 2005, quando a Polícia Civil do Amazonas finalmente localiza os 3 irmãos Aragão. Um fato que, apesar de muito divulgado pela imprensa, ganhou pouca repercussão nacional, devido à falta de esclarecimentos das autoridades. Os 2 irmãos foram encontrados mortos de forma misteriosa. Já a garota, que tinha na faixa de 18 anos, foi encontrada perdida vagando pelas matas, completamente despida. Ela foi cometida por uma espécie de loucura momentânea e hoje encontra-se sob tratamento psiquiátrico. As notícias liberadas pela polícia eram absurdas e muito contraditórias. Nunca ninguém soube, de fato, o que havia realmente ocorrido, até o ano de 2008, quando uma suposta carta veio aparecer. Na tal carta, o irmão mais novo da família, Roberval, faz uma espécie de reportagem. Ele narra um fato que poderia esclarecer o mistério ocorrido naquela data, mas a polícia nega a veracidade da carta. Na carta, eles relatam a existência de um gravador. Os investigadores dizem que este gravador jamais existiu, mas muitos afirmam que ele, ainda hoje, encontra-se sob o poder da polícia. A família não confirma os fatos e desde 2006 não aparece em público, e já deixaram bem claro que jamais voltarão a falar sobre tal assunto. Não se sabe ao certo como o conteúdo dessa carta, que parece uma página de um diário de um dos irmãos, chegou à internet. Apenas sabemos que trata-se de um relato fascinante. Eis aqui o conteúdo da tal carta. Manaus, 15 de junho de 2005, 19h12. Eu, Roberval Aragão, dou início ao fato que, sem dúvida, irá mudar o rumo da humanidade. Eu e meus irmãos estamos há 3 anos nos preparando para este dia, e hoje iremos mudar o curso da história. Seremos ícones da religião moderna e de toda e qualquer seita ou ordem secreta. 19h54. Estamos nos dirigindo a uma cabana, que fica em uma região bem afastada de Manaus, mais especificamente na Zona Leste, fica logo após o bairro Jorge Teixeira. Não sei ao certo o nome da localidade. Reinaldo foi quem tratou de encontrar o local. Disse que ali era a localização perfeita para o ritual. Tenho esperanças que tudo dê certo. 20h22. Estamos presos no trânsito. Meu irmão está impaciente. Alicia, nossa irmã do meio, teve que desligar o celular. Meu pai está enchendo o saco. 23h12. Chegamos. Demorou a beça, mas enfim chegamos. Agora temos que preparar o terreno. 23h15. Fui impedido de ajudar no preparo do local. Que fique bem claro que meu irmão é um tirano. Acha que sabe de tudo, sendo que quem encontrou a forma de trazê-lo ao nosso mundo fui eu. Que fique bem claro que ele acha que sabe como proceder, mas tudo que ele sabe fui eu quem ensinou. 23h20. O dia está perfeito. Temos uma linda lua nova, o que representa o começo de um novo ciclo. A noite é quente e tudo que aqui for feito não morrerá, e sim estará somente partindo em busca de um novo e real conceito. 23h22. Desculpa, deixa-me explicar no que consiste o ritual. Hoje iremos trazer à Terra o grande Horstenbrak, mas antes precisamos invocar um Djinn, e por meio dele devemos chamar Horstenbrak.
É um processo trabalhoso, mas tentarei explicar. Não temos muito tempo, então não irei esclarecer para vocês quem é Rothenbrach ou o que é um Jinn. Apenas vou explicar como invocá-los. Só espero que não tentem fazer isso sem o devido preparo. Fizemos um longo estudo até chegarmos onde estamos. Primeiro, você tem que ter em mãos todo o material. Carvão preto, uma garrafa de vidro banhada em água com sal e folhas de pinheiro, 4 velas pretas, um livro da Bíblia, este tem que também ter uma capa preta, texto do Gênesis, um punhado de pó de carvão e não podemos esquecer da bússola. Após ter o material, você deve desenhar com a pedra de carvão uma imensa letra C no chão. Ela tem que estar quase fechando. Ele deve ter apenas uma pequena abertura para que o líder do ritual possa entrar. Não esquecendo que esta entrada deve ficar em oposição a Jerusalém, e pelo mapa, veja que fica a sudoeste. Não pise jamais na linha, isso traria consequências graves. Temos que localizar com exatidão o norte, o sul, o leste e o oeste, e em cada ponto colocarmos uma vela. Temos que colocar o pó de carvão na base, já que ela simboliza as cinzas. E antes de entrarmos no círculo, devemos contorná-lo 18 vezes no sentido anti-horário. Queime a página da Bíblia, Gênesis de 1 a 6, onde fala sobre a criação do homem. Em seguida, a pessoa que ficou dentro do círculo deve colocar os pés voltados para o sudoeste, ela deve ajoelhar-se e encostar a testa no chão e chamar pelo Jinn do fogo. Isso simboliza a submissão. Nós que ficamos fora do círculo principal, ficamos apenas protegidos por um círculo de sal, e devemos seguir a invocação. Devemos falar algo em latim assim. Firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, quae superius sicut inferius, et quae inferius sicut quae superior, ad perpetranda miracula reunius. Sol eius pater est, luna mater et ventus hanc estavit in utero suo, ascendit a terra ad coelum, et rursus a coelo in terram descendit. Exorciso te creatura aquae, utsis mihi speculum Dei vivi in operibus eius, et fons vitae, et ablutio peccatorum. Amém. Nem sei o que significa, só sei que estudamos um monte para aprender todos os fonemas. Não queria falar errado. Meu irmão apenas me disse que não se trata de nada satânico, nem mesmo cristão, e sim forças elementais, espíritos da vida. Não acreditamos em Deus ou diabo, apenas nas forças cósmicas, energias da natureza e nos espíritos guardiões. Acredito que esse lance de Bíblia e as referências a Jerusalém não passam de mero simbolismo. 00:32. Enfim, terminaram a preparação. Garanto que se fosse eu, com certeza já teríamos terminado. Eles me chamaram, então preciso entrar no meu círculo de proteção. Mas não largarei meu caderno, muito menos o gravador. Quero registrar tudo. 00:37. Meu irmão entrou no círculo e está dando início ao ritual. Alicia pediu-me que parasse de escrever e me concentrasse no rito. 1:27 da manhã. Ele está parado com a testa no chão, não está esboçando nenhuma reação. Fiquei com medo que estivesse passando mal. Há alguns minutos ele soltou uns gemidos esquisitos, como que de gravetos sendo quebrados. Não estou com medo, apenas ansioso. 1:44. Incrível, meu irmão está possuído. Ele disse se tratar do próprio Rothenbrach e não de um Jinn. Disse que adoraria que eu escrevesse tudo o que ele falar. Estou me sentindo o homem mais importante do planeta. O que escreverei agora não são palavras do meu irmão, e sim do grande Rothenbrach. A vida, bem podemos dizer que ela é apenas uma ilusão. Você vive durante anos, mas do que vale? Se você erra, será condenado ao fogo eterno. É assim que pensam os cristãos. Pura intrugice. Não existe inferno ou mundo das trevas. Apenas existem dois polos, duas escolhas e ambos senhores. Se você não agrada a um, segue para servir o outro, e se você agrada a este outro, como este poderia lhe fazer mal? Pensem bem, o inferno não é um local de tortura, e sim uma nova espécie de paraíso, um lugar de regozijo para aqueles que nos agradam. O que ocorre quando nossos espíritos ficam na Terra, atormentando as pessoas? O que significa isso? Vocês são muito infantis. Acreditam mesmo que uma moça estuprada bate e atormenta as outras após a morte? Acham mesmo que isso é possível? Se ela, estando viva, mal pôde defender-se, por que agora, depois de morta, ela iria desenvolver tal força titânica? Cada alma segue seu rumo. Os que ficam são espíritos ilusórios. Eles adoram perturbar sua paz,
conseguem imitar vozes e até mesmo trejeitos. Tentam, através disso, entrar em contato com vocês, e quando conseguem, eles obtêm o livre acesso. Mas você não disse que demônios não são criaturas mais? Não disse isso. Demônios são seres inteligentes, muito mais inteligentes que vocês, pois desafiaram a própria criação. Não vivemos como humanos. Vocês são como animais de estimação. Às 2h54. Ele disse que para obtermos sucesso e trazermos até a nossa realidade, sua principal semente, ele deve fazer sexo com a minha irmã. Não concordei com isso. Isso está passando os limites. Isso é contra a natureza. Mas minha irmã concordou e por isso estou aqui fora do quarto, aguardando os dois. 3h15. Eles parecem ter terminado. Minha irmã está com uma cara de total insatisfação. Não sei porquê, mas sinto nojo dela. 3h44. As letras estão ilegíveis. Não consigo escrever. Só escrevo para pedir desculpa. Desculpa a meu pai. Desculpa a todos. Quero que fique claro que sou inocente. Deus sabe que sou. Acabei de cometer uma monstruosidade, mas foi necessário. Não tive culpa. Não era ele. Meu irmão, de uma hora para outra, começou a agredir Alicia. Ele batia violentamente em seu rosto. Tentei evitar, mas não consegui. Com apenas um braço, ele me atirou do outro lado da sala. Não vi alternativa. Eu estava me defendendo e defendendo a vida da minha irmã. Acertei aquele cano de metal na cabeça dele. Entendam, foi a única maneira de fazê-lo parar. Não sei que horas são. Meu relógio simplesmente parou. Estou sentado no chão. Espero que o dia amanheça. Acho que assim essas coisas irão embora. Meu irmão está caído, desfalecido no chão. Minha irmã ainda está desacordada. A sala está fria. Há pouco senti um medo incrível. Um medo tão grande que cheguei a vomitar. Não sei o que está acontecendo. As coisas fugiram do controle. Apenas protejo a mim e a minha irmã, dentro do círculo de sal. E aí a gente não tem mais o horário, tá? Então depois ele falou o seguinte. Desculpa se a tinta da caneta agora está vermelha. Ainda há pouco a caneta que usava flutuou à minha frente e simplesmente explodiu, como se houvesse uma bomba dentro dela. Não sei porquê, mas não consigo parar de escrever. Acho que isso tem um real motivo. Acredito que eu talvez sirva de exemplo. Um péssimo exemplo. Depois. Parece maldição. Não amanhece. Estou com medo. Já pensei diversas vezes em clamar pelo Deus dos cristãos. Mas não posso fraquejar. Tenho que mostrar para esse ser que sou mais forte. Clamei pelos espíritos guardiões. Depois. Agora há pouco ouvi um som horrível. Estou apavorado. É como se houvesse uma multidão gritando e chorando do lado de fora da cabana. Não sei. Estou apavorado. Depois. Há 3 figuras negras paradas me olhando. Eles têm olhos vermelhos. Tentarei contatá-los. Direi a eles que estou aqui a seu serviço. Depois. Agora há pouco senti a pior sensação da minha vida. Os seres sumiram. Ainda há pouco senti como se diversas larvas geladas tentassem subir em meu corpo. Elas tentavam entrar em minha boca. Era como se este ser tentasse me possuir. Não posso correr. Minhas pernas não me obedecem. Agora sei como uma pessoa paralítica se sente. Percebi que posso conter esses espíritos asquerosos. Basta eu prender a respiração e eles não entram em mim. Depois. Estou conseguindo. Prendi a respiração por diversas vezes. Eles se foram. Me deixaram em paz. Venci. Depois. Ouço passos. Enfim, alguém veio em nosso socorro. Quem sabe posso até salvar meu irmão. Após 3 dias de buscas, foram encontrados os corpos de 2 irmãos. Reinaldo estava deitado na sala, com o corpo em forma de cruz, e sobre seus pés havia um crânio de cachorro. Roberval foi encontrado deitado sobre os joelhos. Sua face estava roxa. Ele morrera de asfixia. A polícia disse se tratar de suicídio, uma forma meio exótica de se matar. Alicia foi encontrada nua, correndo pela mata. Estava num avançado estado de desidratação. Até hoje, ninguém sabe que fim teve o caso. Ninguém sabe se a Alicia realmente ficou grávida ou teve sucesso com aquela invocação. Este caso ele permanece um mistério. Muitos o escarnecem, dizem tratar-se apenas de um boato ou mera história. Já outras pessoas usam este caso como exemplo para outros jovens que um dia possam vir a ter este tipo de curiosidade. Bom, e aí depois de conhecer essa história, eu fui atrás de mais informações e acabei encontrando um curta-metragem sobre o assunto. E logicamente entrei em contato com o responsável pelo curta, o Rafael Soares, para perguntar algumas coisas dele. Dentre elas, como ele ouviu falar dessa história.
A entrevista completa vocês podem encontrar no nosso portal, no Amazonas é Assim. Mas basicamente o Rafael me contou que viu a história em fóruns da internet e que ele precisava fazer um TCC da graduação dele do curso de cinema. Aí eles escolheram esse caso porque, primeiro, a história prendeu eles e depois porque eram poucos personagens envolvidos. No caso, somente 3 personagens principais, o que facilitava a logística da produção e o elenco. E aí o vídeo ficou muito bacana também, né? Depois vocês podem conferir lá em nosso site o vídeo deles, o curta-metragem. E aí, para ter certeza do fato, eu fui com a Jussara na Biblioteca Estadual aqui do Amazonas procurar por jornais da época. Então procuramos jornais do dia 15 de junho de 2005 até o dia 20 de junho de 2005. O objetivo, claro, era ver se a gente encontrava qualquer informação relacionada ao desaparecimento ou encontrado, enfim, qualquer notícia, né? Até porque foi dito que tinha muito conteúdo sobre isso, né? Que tinha tido uma ampla cobertura midiática, apesar de não ter sido divulgada nacionalmente. E para surpresa de um total de 0 pessoas, não há nada nos jornais. E isso pra gente é isso. Uma história muito bacana, mas que não conseguimos encontrar absolutamente nada. E talvez a ausência de notícias nos jornais da época pode ser atribuída a uma operação de abafa, cuidadosamente orquestrada. É possível que as autoridades, temendo o impacto público ou implicações maiores, tenham suprimido qualquer registro oficial. Também a gente não pode descartar, né, a hipótese de um encobrimento intencional, talvez para proteger interesses maiores ou esconder algo que jamais deveria vir à tona. Bom, o fato que a gente sabe é que não tem nada ali na biblioteca, né? A gente até chegou a encontrar pessoas que disseram ter visto a tal carta, mas eu mesmo nunca vi e nem a encontrei. E aqui em nosso canal vocês podem ter certeza que o que mais a gente faz é checar informações. Se a carta aparecer, eu faço outro vídeo para vocês. Se a família Aragão quiser aparecer, eu falo para vocês. Se a Alicia de repente quiser falar conosco, eu trago ela aqui no nosso podcast e a gente conversa com ela. E esse foi o vídeo, espero que ele tenha sido útil. Se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil, deixa o like, se inscreva no nosso canal, comenta aí o que você achou disso tudo. E quando se inscrever, não esqueça de ativar a campanha, porque assim que a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!